Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre profissões. Nós já tivemos um vídeo aqui anteriormente que nós já comentamos sobre isso, mas vamos falar mais sobre algumas profissões, né? E eu já deixei marcadinho para a gente não perder tempo, então vamos lá. Vamos saber as profissões que tinham na Bíblia, lógico que tem muito mais, eu só vou falar algumas, e vamos refletir, né? Essas profissões, para que serviam, e todas elas são dignas do trabalhador, todas elas com certeza ganhavam o seu pão e vendia e recebia o seu salário, né? Então a primeira que nós vamos ver aqui é em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que fala assim, vamos lá aqui. Foi quando Adão, né, pecou, que Deus tirou da bonança lá que Adão ia ter com a Eva no jardim. Eles não iam precisar fazer nada, só colher da terra, eu acho, para poder comer da árvore. Mas aí, fizeram a besteira de pecar, tiveram que trabalhar fora, né? E sim, hoje nós temos que trabalhar mais ainda por conta deles. Mas graças a Deus por todo o trabalho, que é digno, né? Mas aqui, Adão, vamos ver qual seria a profissão de Adão, então. Vamos lá, vamos ler o 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então, o anterior ele diz que a terra produzirá espinhos e abrolhos e comerá das ervas do campo. Então, Adão, né, com a sua esposa Eva também, que cada um teve seu tipo castigo que a gente diz, né, sobre a consequência, né, do pecado, o castigo é a consequência do pecado, eles tiveram que trabalhar. Então, praticamente, eles tiveram que lavrar a terra, né, aprender, né, e isso daí se chama o quê hoje em dia? Agricultores, né? Então, eu creio que com o tempo já veio surgiu já daí, né, a Deus já ensinando a Adão a trabalhar como agricultor. Vamos para a próxima agora. Vamos ver aqui. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 4. Eu vou falar bem rapidinho, não quero que o vídeo demore. Capítulo 4, versículo 14. Aqui, né? Colossenses esse daqui. Capítulo 4, versículo 14, que diz assim. Só vou ler ele mesmo. Saudavos Lucas, o médico amado, e Demas. Isso daqui, né, foi a saudação a Tíquico e Onésimo, quando são enviadas aos Colossenses as saudações finais, né, para cada um. A gente já falou de Lucas aqui, né, no vídeo anterior, e é o apóstolo Paulo que fala, né, que Lucas é médico, é onde mais cita, né, que Lucas, apóstolo do Senhor também, ele é médico, né? Médico amado. Então, assim, muitos estudos já foram ditos que era como um médico mesmo, a função dele como médico, né? E com certeza era bem dedicado. Próximo, vamos ver Mateus, capítulo 13, versículo 55. Vamos lá, aqui, ó. Bem aqui, já lá em cima. Que diz assim, não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Este daqui, esses Tiago, José, Simão e Judas, são os filhos de José e Maria, né? Quando ele diz aqui, não é este o carpinteiro, porque era o início da história de Jesus em terra, que eles ainda não sabiam que era Jesus o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, eles chamavam Jesus e o filho do carpinteiro. E José era carpinteiro. Então, com certeza, José ensinou a Jesus e aos seus filhos a sua profissão, né? De carpinteiro, né? E Jesus não cresceu como nesses filmes que mostram por aí de ET, de extraterrestres, de 2 semanas, um dia, o outro já estava adulto. Não, cresceu como todo ser humano. Foram 33 anos, ano a ano, dia a dia. Então, quer dizer, Jesus passou por muitas coisas que, se fosse colocar em todos os livros, as coisas que ele fez, que passou, não caberiam os livros todos da terra. Já a própria Bíblia diz isso, a gente já falou esse versículo aqui, né? Então, nós já vimos mais uma profissão, que é o carpinteiro. O carpinteiro fazia as coisas para vender. Poderia ser banquinho, mesinha, poderia ser várias outras coisas, né? Então, é isso, né? É um pouco parecido com o marceneiro, mas marceneiro que é mais móvel. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para Mateus, que está aqui bem pertinho.
do capítulo 18, né, a 22. Mateus, capítulo 4, né? Vamos lá, Jesus chama os primeiros discípulos. Logicamente, vocês já sabem do que eu vou falar. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiam. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram até aqui. Então, quer dizer, o pai deles também era pescadores. Eles seguiram Jesus, que Jesus chamou para ser, né, discípulos, mas o pai ficou, né? E eles foram imediatamente. Então, eles não deixaram de ser pescadores, eles se tornaram pescadores de homens. Mas também tinha essa profissão que quando eles precisavam, iam lá, pescava para comer, né? Acredito que muitas vezes fizeram isso. Então, assim, aqui foi a profissão de André, né? De Pedro, João e muitos outros que eram também, né? Pescadores que acompanhavam e tal. E Zebedeu continuou, né? O seu filho se tornou também, né? E discípulo, e Zebedeu continuou, o pai. Então, vamos para mais uma. Vamos ler em Êxodo, né? Êxodo, capítulo... Eu deixei marcadinho, gente. Vocês sempre deixam, né? Para a gente não perder tempo. Êxodo 31, do 1 ao 11. Ou vamos até um pouco mais. Que diz assim, do versículo... Cadê o capítulo aqui? Esse aqui. Capítulo 31, do 1 ao 11. E vamos ver o que diz. Os artifícios da obra do tabernáculo. Isso aqui foi quando Deus determinou a Moisés, né? Então, vamos ver de onde vieram as profissões e quem ensinou. Depois disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Gente, isso é maravilhoso. Deus cheio de espírito e com sabedoria. A gente já falou isso aqui em um vídeo. E ensinando, né, as pessoas a ter a sua arte na mão, saber fazer as coisas com a mão, né? E até porque era o início do tabernáculo, do santuário, então tinha que ser tudo de primeira, e foi Deus que determinou. Assim como ele mostrou, né? Para Adão, para Noé, a gente já vai ver. O quarto diz assim: para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele ele já tinha determinado as pessoas, os trabalhadores, a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que te hei ordenado. A saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, viu, gente, que tem marceneiro? A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Quer dizer, tinha um oleiro também, tinha artesão de tudo, né? Prata, ouro, bronze, tudo. Deus ensinou tudo. As vestes finamente tecidas, vestes sagradas de Arão, sacerdote, e as de seus filhos para administrar o sacerdócio. Deixa eu parar aqui para dizer uma coisa. Eu não acredito que as pessoas ainda não acreditam que Deus... Gente, Deus é a existência, Ele nos ensinou, a Bíblia diz tudo. Se você não acredita em Deus, passe a acreditar. Porque eu acredito assim, qual homem que seria tão inteligente, o próprio homem, de fazer umas histórias extraordinárias como essa na Bíblia? Ser incapaz. Somente com o poder de Deus, como Deus deu a sabedoria a cada homem a escrever. Porque existiam os escribas, né? E Deus deu essa inteligência da escrita, porque a escrita veio dele também. Continuando, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo, eles farão conforme tudo que te hei mandado. Lembra do outro vídeo que eu falei sobre
o perfume, né, da fábrica e tal. Então, gente, aí, ó, tá vendo? Até para fazer essas coisas. Aí vou ler mais um pouquinho, o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Mas assim, Deus também disse mais o Senhor a Moisés, falaram também aos filhos de Israel, certamente guardarei os meus sábados, porque estão um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, né? E aqui ele vem dizendo, né, do trabalho e das coisas que é para descansar. E mais à frente, no versículo, eu vou mais lá para baixo, no versículo 18, diz assim, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, assim, vou ler o 14. Portanto, guardarás o sábado, porquanto é para vós. Ele quis dizer descansar, né? Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada no meio do seu povo, né? Era um mandamento para o povo entrar na linha naquela época, né? E os mandamentos existem até hoje. Aí ele determinou, assim, 6 dias de se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. A gente costuma dizer, o nosso 7º dia é o domingo, né? Domingo é o primeiro na semana, se você for olhar. Isso é, eu acho, de tradução de país para país. Aí ele diz que é o sábado. O sábado é para descanso. Geralmente a gente descansa realmente no sábado. Tem umas pessoas que trabalham no sábado. Mas olha, você pode trabalhar 7 dias e descansar um, tá? Descansa um, que é determinado por Deus. Se fizer algum trabalho, certamente será morto aqui nessa época, quando ele estava falando isso. Guardarão, pois, o sábado aos filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. O Senhor teve um trabalhão também em 6 dias, né? E ao 7º dia descansou. Então, ele quis deixar de exemplo. Ele mesmo descansou no 7º, então quis deixar que os filhos também deles descansassem e achou refrigério, né? E aí foi quando ele deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, gente. Deus escreveu nas pedras, por isso que eu tô dizendo, a escrita é de Deus, não tem para onde, tá? Não vem não. Então, assim, e pra gente ainda confirmar mais um pouquinho, né, essa palavra de descanso, vamos lá para Gênesis, capítulo 20, que é o que fala dos mandamentos de Deus, né? Perdão, andei demais. Êxodo capítulo 20 e o versículo 13. Não, versículo 9. Aqui diz assim, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Esse capítulo 20 fala dos 10 mandamentos que eu cito muito, certo? Que fala do pai, de honrar o pai e mãe, não matar, não roubar, não destruir, não furtar, não levar falso testemunho, não cobiçar. E também fala do trabalho, gente, né? Não tomar o nome de Deus em vão, lembrar do dia do sábado, ele recorda para o santificar, né? Um dia de você meditar, ir para a igreja ou em casa, descansar, louvar o Senhor. A gente ora todos os dias, mas temos que ter um dia de comunhão, né? Por isso que ele deixou assim. E o 9 diz, 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, né? Mas o 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Mas você diz assim, mas diz hoje em dia, o tempo mudou, como eu já falei, né, num vídeo, as coisas se modernizaram. Ou tu acha que Deus não mostrou isso a Daniel? Eu creio que Daniel ficou desesperado lá, sem saber nem como traduzir, né, para escrita. Daniel sabia escrever. Daniel é inteligente, né? Deus dava... além dele ser uma pessoa de oração, nós já falamos aqui, Daniel era uma pessoa muito inteligente. Então, assim, Deus precisou, através de nós, dizer, calma, não é para ter o tempo não, descansa, né? Encerra essa parte do livro, que vai ter outros, né? Com certeza que escreveram, como a gente está vendo aqui. Então, assim, eu acredito que Daniel já teve uma prévia de visão de muitos trabalhos, muitas outras coisas que iam acontecer. Eu acho que foi uma visão extraordinária, que a Bíblia não relatou tudo, porque se relatasse, acho que daria vários livros de Daniel. Mas assim, gente, eu acredito sempre na imensidão de Deus, na grandeza, né? Sempre nas coisas. Ele não mostra nada pela metade a ninguém. Se a ponto de Daniel ficar surpreso daquela forma, sem saber como, desesperado e querer dizer, como eu vou dizer que você não conhecia? Por quê? Porque Deus só fez mostrar. Deus não explicou como era. Como explicou a Adão, a Noé, a fazer a arca, né? E como ele explicou a cada um. Então, assim,
Vamos aqui em Gênesis, para vocês entenderem mais um pouco, o capítulo 6, né? E 13 ao 22. Aí vocês vão ver o que eu quero dizer, né? Foi quando houve a corrupção do gênero humano na terra, aí Deus anuncia o dilúvio a Noé e diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira o farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares baixo o segundo terceiro. Porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne, em que há espírito de vida, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, para continuar a terra, né? De tudo que vive a humanidade, tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca. Para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Macho e fêmea serão, assim como homens e mulheres. Entendeu aí, gente? Não vou nem mais explicar essa parte. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come e ajuntam para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Quer dizer, Noé fez um trabalho como se fosse de marceneiro mesmo, levou os animais, ia comer daquilo que ia entrar, dos alimentos e tudo lá, e levou as espécies entre macho e fêmea para procriarem na terra também, né? E acho que era do macho que ficou no mar, né? Então, assim, e ficou, né, no mar, que podia entrar dentro da arca. Mas assim, gente, é impressionante como Deus ensina. E você ainda quer ter dúvida que Deus é existência, que Ele é inteligente, Ele é o Supremo, tá? Então não perde tempo, não perca tempo, corre para os braços do Pai, certo? Porque no vídeo anterior eu disse assim, mataram Jesus, foi o termo que a gente usa isso, é quando diz que Jerusalém na época matava os profetas, né? Hoje, eu quero acreditar que não acontece mais isso, mas Cristo, quem deu a vida e a morte de Cristo foi Deus. Deus que determinou Jesus padecer por nós. Ele, enquanto estava em terra, ele orava a Jesus. E Deus orientava também tudo, né? Ele teve que descer como um homem, se tornou como filho adotivo da Maria. Cresceu e desde pequenininho, a gente já falou isso em outro livro, ele pregava sobre as grandezas de Deus, as coisas maravilhosas que os homens nem entendiam como se falava, né? E para algumas pessoas na terra, Deus diretamente explicou como fazer, como Adão não conhecia ninguém, a não ser Deus, Eva, os animais estavam ali, né? E a voz de Eva, porque Adão não ouviu a voz que saiu da serpente, né? Lá que conversou com a Eva. Não foi por telepatia, não, gente. Foi voz mesmo, né? Quando Eva caiu, que pecou, viu a serpente lá sendo usada pelo diabo, pelo inimigo, falando como que tu vai ser igual a ele. Olha então a intenção dele querer ser mais que Deus. A gente já falou disso também, né? Sobre Eva, sobre o paraíso, sobre o diabo queria ser mais que Deus, ainda quer ser hoje, mas não tem chance para ele. Não, porque Deus é Deus, da existência, fortaleza, é a nossa existência. Então, assim, nós devemos pregar, sim, as boas novas. Então, hoje que eu estava lendo para vocês, assim, sobre as profissões, né, que Deus sempre nos deixa o exemplo, e ele deixou através de Jesus também, com José lá aprendendo sobre a carpintaria. Ele talvez só não trabalhou, né? Ajudou, só acompanhou, mas ele trabalhava em falar, era pregador. Jesus Salvador, nosso Salvador. Então, assim, ele passava mais o tempo no templo, falando com as pessoas, eu creio, que os grandes mestres ouviam, não sabia de onde vinha tanta sabedoria. É claro que ele é o Filho de Deus, né?
Então, gente, na Bíblia tem muitas mais profissões do que essas que eu falei, que mostrei para vocês. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é que, assim, acredite na sua profissão. Ela é digna do seu salário, do seu trabalho. Se você não está feliz na sua profissão, procura outro, se esmera no que faz, com tudo o amor, como se fosse para Deus, né? E como foi para Deus mesmo, né? Porque Deus que nos deixou esses exemplos, né? Seja alegre em tudo que tu fizer, seja com honra. Se você não gosta do trabalho, não faz estripulia, não fica dando atestado, não fica faltando, não fica falando besteira. Entra como um profissional bom, sai como um profissional bom. Olha, gente, tá tão difícil no mundo o emprego, você ter o seu dinheirinho para pagar as coisas, tá cada vez mais difícil, né, a situação. Então, assim, te controla. Agradece a Deus. Muitas pessoas querem a vaga que você tem. Se você não tem, corre atrás. Tem seletivos, tem no Google você coloca seletivo de tal cidade, você vai puxando aí, entendeu? Coloca nos grandes shoppings, os currículos, nos lugares. Se você tem uma profissão específica, como cada uma dessas que eu falei, porque a Bíblia também fala de caçador, de açougueiro, de pastores, como a gente já falou de Davi, né? E irmão de José também, os irmãos de José, né? Fabricantes de tendas, ferreiros. José veio a ser governador depois, a gente já contou a história dele. Ferreiros, né, que é aqueles que fabricavam as espadas que era antigamente muito difícil de se ver na Bíblia, né? Comerciantes, gente, tinha com certeza de vender, né, os tecidos fabricados pelas mulheres, né? E escribas também, como eu já falei, né, que Daniel, seus colegas, que seus amigos, né, eles também serviam como contadores, os escribas. Juízes também, né, vieram se tornar desde a época de Moisés, quando organizou o povo que Deus mandou enumerar, e depois Moisés cansou, e Deus separa pessoas para serem como juízes, para te ajudar, que Moisés conversava com Deus. Hoje, a gente tem o privilégio de conversar com Deus através de seu Filho Jesus e do Espírito Santo que Jesus nos deixou como auxiliador, né? Então, porque ele já voltou para a casa dele e ele vai vir, vai retornar para buscar a gente, né? Então, acredita. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, Jesus abençoa o trabalho de nossas mãos, quando é honesto, quando é justo. Por isso que eu sempre digo assim, ser justo no pouco, será no pouco a Deus, ser justo no pouco e no muito. Entendeu? Ele vai ser sempre. Quem é justo no pouco vai ser no muito, quem é justo no muito vai ser no pouco. E assim, não temas, corre atrás. Se você tem saúde, se você tem pernas, olhos, até porque tem pessoas às vezes, que já perdeu perna, o braço, o olho e outras coisas aí, mas estão trabalhando com a que tem, com uma mão só, com a parte manca, com a boca, não estão desistindo. Então não desiste da vida de vocês, é preciosa, é valorosa, o trabalho de vocês são valoroso, o trabalho de professores são maravilhosos, são valorosos, o trabalho de educadores são maravilhosos, o trabalho das cozinheiras, a de escola, de outro lugar são maravilhosos. O trabalho de ajudante de garçonete, gente, eu já fui ajudante de garçonete, vocês nem sabem, lavava copo na água gelada, fria, morei no sul. Ó, era um gelo tão grande lá, mas eu trabalhava para ganhar um extra, né? De manhã eu trabalhava também em hotel, depois fui trabalhar na rede pública. Eu sempre trabalhei, né? Minha irmã me ajudou aos 18 anos a trabalhar na lojinha de uma amiga da gente. E trabalhei em lojinha, Gente, eu trabalhei em tanta coisa, você não sabe a experiência que eu tenho, meu currículo é grande. Mas aí você diz assim, é por conta de que tem tanta coisa assim? É porque quando a gente está iniciando, passa naqueles trabalhos temporários de 3 meses, aí eles não ficavam, não queriam assinar carteira. Aí acabava sujando a nossa carteira com 3 meses, 6, não gostava, trocava, eu não sei, né? Gente, eu trabalhei em tanto lugar e eu me orgulho porque onde eu passei, eu sempre deixei, né, a minha conduta boa. Eu nunca deixo ninguém falar contra a minha conduta. E aonde eu passei, eu sempre fiz aquilo que meu pai e minha mãe sempre me disse, honesta, não gritar, te defende da melhor forma com diálogo, sempre com a verdade, se não gostou, pede para sair. E assim, algumas vezes eu pedi para sair e as pessoas que me colocaram fizeram acordo e disseram que sim, mas com a porta aberta, eu agradeço até hoje. Eu tenho um bom relacionamento com elas, se eu vê-las. Então, assim, eu nunca deixei para trás um trabalho com rastro ruim e jamais colocarei, porque eu aceitei o que meus pais me ensinaram e me ensinam, aceitei o que eu vinha estudando e não estudei administração para saber liderar alguma coisa não, né? E venho buscando através do Espírito Santo de Deus, certo? Aprendi também a vender coisas, eu vendi revista, aprendi a fazer
ajudar a vender para outras pessoas. Minhas irmãs são artesãs, de vez em quando eu ajudo elas a vender uma coisa e outra. Então, assim, gente, todo trabalho, o trabalhador é digno do seu salário e todo trabalho é digno quando é feito honestamente. Agora, não vai fazer o que o inimigo quer, não. Roubar, matar e destruir, não. Que não dá, gente. Não pode. É contra a lei de Deus isso. É contra os mandamentos. Não matarás, não roubarás, entendeu? Não adulterarás, não cobiçarás. Está no mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Se você não pode dar muito em casa, mas dá o que puder. Ajuda teu pai e tua mãe lá. Eu quero guardar um dinheirinho. Eu quero comprar coisa. Sim, guarde, mas não deixe de ajudar seu pai e sua mãe. Não importa se seu pai e sua mãe, se eles são pessoas difíceis, se são pessoas... você não sabe, Lígia, como é meu pai e minha mãe. Não, olha, a palavra de Deus diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. A gente já falou muito tempo sobre esse versículo aqui. Volta aí nos vídeos que você vai ver, vai ouvir. Então, assim, te mantém na tua linha. Busca a sabedoria, Deus, que o Espírito Santo de Deus te dá, certo? E eu gostaria de falar muito mais de profissões, mas eu não vou ficar aqui falando o tempo todo, senão vai ficar muito longo o vídeo. Em outro momento, quem sabe. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, falando sobre profissões. Não importa se você é gari, não importa se você é vendedora, não importa se você é confeiteira, não importa se você é um jogador de futebol, se você é um educador de alguma coisa na vida, não importa se você é só pregador também é profissão, porque Deus permitiu que os levitas recebessem das outras tribos para trabalhar, para estar ali, né, orientando as pessoas, ajudando espiritualmente também. Então, assim, tudo é digno diante do Senhor. Então, Deus abençoe você, abençoe o trabalho de suas mãos, com honestidade, com verdade, com fidelidade. Seja fiel a Deus e Deus sempre será a você, sempre, porque Ele não muda, tá? Por conta de nós. Ele sempre é o mesmo e será. Então, Deus abençoe. Muito obrigada por hoje. Eu desafio a você a ter o trabalho de chamar mais 3 pessoas para entrar no canal e aprender com a gente também. Viver essa paz que Deus sempre nos dá, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Beijinho.